Olá, amigos! Os cruzeiros marítimos sempre tiveram grande popularidade. Este tipo de viagem permite passar momentos num ambiente confortável com uma vasta seleção de entretenimento e serviços de elevada qualidade, vivenciar fortes emoções e visitar muitas cidades e países num curto período de tempo. O custo de uma viagem assim geralmente não é muito superior ao preço de um passeio turístico normal. Atualmente, mais de 400 navios de cruzeiro oferecem seus serviços. 36 deles têm um enorme deslocamento superior a 130 mil toneladas. No vídeo de hoje você verá não apenas o maior navio de cruzeiro do mundo e como os veranistas passam seu tempo felizes, mas também descobrirá o que acontece nos bastidores e nos convéses inferiores da equipe de serviço. Na maior parte, os navios de cruzeiro são incrivelmente seguros, mas é claro, desastres também acontecem com eles. Basta relembrar o lendário Titanic ou o desafortunado Costa Concórdia. Porém, isso é somente uma exceção à regra. A construção dos primeiros navios de cruzeiro da história foi um processo que levou vários anos. Hoje, a criação de um navio turístico moderno geralmente não demora mais de um ano. O uso de tecnologias modernas e a mecanização da produção permitiram reduzir significativamente o tempo de construção e os próprios navios se tornaram mais espaçosos e confortáveis. A construção de navios de cruzeiro é uma produção de alta precisão e uso intensivo de conhecimento que apenas alguns países no mundo são capazes de usar. A maioria dos estaleiros que produzem grandes navios de cruzeiro estão hoje concentrados na Alemanha, Itália e França. A montagem de navios é realizada em hangares enormes ou diretamente sob o céu aberto. Novos blocos são gradualmente fixados à base de metal e o revestimento é montado como um conjunto de construção gigante. Assim que a estrutura do navio fica pronta, ele é lançado e enviado para posterior desenvolvimento, e o espaço vago é ocupado por novas embarcações. A montagem de navios de cruzeiro é um espetáculo tão espetacular que milhares de turistas vêm presenciá-lo. Por exemplo, o mundialmente famoso estaleiro Meyer, na cidade alemã de Papenburg, é visitado anualmente por mais de 300 mil pessoas. Atualmente, o maior navio de cruzeiro do mundo é o Icon of the Seas. Ele chega a atingir 365 metros de comprimento, com deslocamento de cerca de 250 toneladas. Ele pode acomodar até 5.610 passageiros e 2.350 funcionários a bordo. De acordo com um comunicado da Royal Caribbean, o Icon completou sua primeira série de testes no mar em 22 de junho no estaleiro francês de Turku. O navio percorreu centenas de milhas. Foram verificados os motores principais, cascos, sistemas de freio, direção, níveis de ruído e vibração. O navio fará sua viagem inaugural ao Mar do Caribe nos primeiros meses de 2024. Antes da construção do Icon of the Seas, o Wonder of the Sea da Royal Caribbean era considerado o maior navio de cruzeiro. Se compararmos as características, podemos notar que o Icon of the Seas é quase 15 toneladas mais pesado e 3 metros mais longo que o navio anterior. O novo navio funcionará com gás natural liquefeito ecologicamente correto. Outras tecnologias avançadas usadas no navio ainda não foram divulgadas pelos desenvolvedores. No Icon of the Seas, os passageiros vão ter à sua disposição mais de 40 espaços diferentes, onde poderão aproveitar muito bem em companhia. Parte do navio é dedicada a um parque aquático, que, segundo os criadores do navio, se tornará o maior parque aquático marítimo do mundo. Um enorme parque aquático marítimo com 6 toboáguas, 7 piscinas, incluindo água do mar, assim como 9 jacuzzis. Para a comodidade dos passageiros, serão disponibilizados 22 elevadores, cinemas, cassino e, para os amantes de esporte, academia, minigolf e parede de escalada. Os turistas terão acesso a até 20 convéses do navio e 8 áreas de lazer divididas por faixas etárias. Assim, não há dúvida de que cada um dos turistas encontrará entretenimento durante toda a viagem. Além disso, os passageiros terão acesso a 28 opções de hospedagem a bordo do navio. Grandes cabines estão disponíveis em diversas classes para casais e opções com vista para o mar. Cada cabine estará equipada com ar-condicionado, banheiro e, dependendo da classe da cabine, vários quartos. Para famílias com crianças, pode ser fornecido serviço de babá e refeições especiais. Planeja-se que o cruzeiro viaje durante todo o ano, com duração de 7 dias no Caribe Oriental e Ocidental.
Os ingressos para as primeiras viagens a bordo do Icon of the Seas começaram a ser vendidos em 2022 e depois custavam a partir de $1.537. Agora o preço aumentou mais $500. Ainda não se sabe quanto custa um quarto de luxo neste navio de cruzeiro. Por exemplo, a cabine mais luxuosa do Seven Seas Splendor custa a partir de $54.999 por pessoa. Nesta cabine, você dormirá em um colchão artesanal da Suécia feito com camadas de linho, crina de cavalo e algodão no valor de $200 mil. Anualmente, mais de 25 milhões de pessoas viajam de cruzeiros. Para esses viajantes, é necessário preparar alimentos, proporcionar conforto, atender às necessidades médicas e os entender 24 horas por dia. É por isso que os famosos navios de cruzeiro aprenderam a manter a ilusão de que tudo corre bem e com facilidade, independentemente do que está acontecendo nos bastidores. Para muitos passageiros, a visita ao restaurante é o ponto alto da viagem. E neste ambiente luxuoso, você quer relaxar e saborear lentamente cada pedaço. Por exemplo, a bordo do Majestic of the Seas, cada refeição é cronometrada do início ao fim para durar 32 minutos, com margem de erro de 2 minutos. Considerando que milhares de hóspedes almoçam ou jantam ao mesmo tempo, esta é simplesmente uma tarefa dificílima, mas ao mesmo tempo possível de ser executada, porque tudo o que acontece num navio de cruzeiro é estudado, analisado e aperfeiçoado até que tudo comece a funcionar como um relógio. A diversidade demográfica faz com que os funcionários da cozinha se adaptem aos hábitos de seus hóspedes com base na sua etnia, origem, idade e gênero. Esta informação diz exatamente quanto e o que cozinhar e que ingredientes usar. Além disso, os funcionários servem as mesas com eficiência, garantindo a capacidade máxima em cada uma das salas de jantar durante toda a noite. Amigos, se vocês derem uma volta no restaurante ou no buffet durante o horário de almoço de um cruzeiro, notarão uma grande quantidade de comida pela metade deixada para trás por turistas ocupados demais, se entendendo para se preocupar com detalhes tão pequenos como sobras de comida pela metade. Na verdade, um navio de cruzeiro pode produzir mais de 6.500 toneladas de resíduos úmidos por dia. Mas para onde vai tudo isso? Como você já deve ter adivinhado, no oceano. Os navios de cruzeiro são mestres na redução da quantidade de resíduos mantidos a bordo. O que pode ser queimado é carregado num incinerador e depois armazenado como cinza para descarga no próximo porto disponível. Os resíduos alimentares são limpos e triturados, e depois lançados no oceano como alimentos para a vida marinha. Essa quantidade diária de comida atrai baleias, tubarões, golfinhos e outras criaturas. O número de horas que um membro médio da tripulação de cruzeiro trabalha pode nos enganar à primeira vista e varia muito dependendo de onde eles trabalham no navio. O que todos eles têm em comum é que trabalham muito mais do que você pensa. De acordo com algumas estimativas, a média permanência mensal no mar é de mais de 300 horas de trabalho, ao contrário das 160 horas mensais de um trabalhador de escritório médio. Isso se deve principalmente à grande quantidade de trabalho no navio e à quantidade limitada de espaço. Os trabalhadores de navio de cruzeiro trabalham sob um contrato que geralmente dura de 6 a 9 meses, e durante esse período, eles certamente não tiram férias. Durante os primeiros dias de um cruzeiro, as equipes de segurança costumam trabalhar 24 horas seguidas, às vezes mais. Os trabalhadores da manutenção e do comércio trabalham em turnos de 10 horas, muitas vezes com apenas 5 horas de descanso. Este horário rigoroso é uma das razões pelas quais raramente se encontram trabalhadores de países ricos entre os funcionários. Os funcionários acostumados a uma programação regular com pausas e folgas frequentes não conseguem suportar essa pressão. O navio de cruzeiro é uma cidade no mar, e você pode ver os dois lados desta cidade com muita clareza. Estes são os convéses superiores, com seu brilho, glamour e diversas comodidades. E há o outro lado do navio. Nos convéses inferiores, localizados ao nível do mar ou abaixo dele, vivem, trabalham e se divertem trabalhadores de até 60 nacionalidades ou mais. Eles têm seu próprio bar, seus próprios salões de festas e, às vezes, um cinema inteiro. É verdade que a maioria das cabines dos funcionários são pequenas, em média até 10 metros quadrados. São espaços fechados, sem janelas e com beliches. Uma característica distintiva de todos os navios é o fato de que a área de funcionários liga todas as outras áreas a bordo, permanecendo completamente invisível para quem não sabe onde procurar. Ao longo de um único corredor que se estende da proa à polpa, muitas vezes chamado de I-95,
Os tripulantes se movem sob os pés dos passageiros e aparecem em qualquer lugar a bordo, sem ter que se deslocar pelos corredores principais. A bordo, é possível notar que os funcionários parecem surgir do nada. Os trabalhadores nunca são vistos nos elevadores, nunca passam pelas piscinas e, a menos que estejam trabalhando nos quartos, nunca estão presentes nos corredores das cabines de dormir. Tudo isso é feito especificamente para criar a ilusão de que manter a ordem é fácil, enquanto os hóspedes continuam a consumir suas bebidas sem perceber a enorme equipe de funcionários que muitas vezes conta com um funcionário para cada 2 convidados. Não é nenhum segredo que as equipes muitas vezes podem ter uma vantagem sobre os festeiros mais ávidos que relaxam nas piscinas e nos bares. Durante 6 a 9 meses por ano, os trabalhadores dos cruzeiros ficam longe de suas casas e muitos deles vivem vidas completamente diferentes a bordo. Em primeiro lugar, os membros da tripulação admitem que, na maioria das vezes, quando não estão trabalhando ou quando têm uma rara oportunidade de dormir, eles bebem álcool. Falando nisso, no bar dos funcionários, o mesmo coquetel que custa $10 no andar superior raramente custará aqui mais do que $1,50. Quando o navio estiver no porto, é possível solicitar um tour para a equipe ou um tour gratuito com passageiros. Alguns jovens assinam um contrato de trabalho precisamente para esse fim. Não querem esperar metade da vida para conhecer o mundo. A bordo do cruzeiro, há prisão própria e até necrotério. A morte é um acontecimento muito triste. Muitos cruzeiros são projetados para pessoas idosas e não é incomum que um hóspede morra durante um cruzeiro. Numa situação extrema, quando os médicos do navio não conseguem prestar a assistência necessária, os pacientes são transportados de helicóptero se o navio estiver longe da costa e a guarda costeira não conseguir chegar até lá. E, caso seja necessário, há uma seção de congelamento abaixo do convés, projetada para armazenar corpos até que o transatlântico entre no porto. Se você acha que isso é apenas uma precaução, saiba que essas coisas acontecem a bordo com mais frequência do que você imagina. Mas o cômodo mais movimentado de um navio de cruzeiro é, claro, a lavanderia. Uma lavanderia em um enorme navio é muito mais do que algumas máquinas de lavar industriais e uma mesa de passar roupa. Todos os dias, montanhas de roupa suja se acumulam no navio que precisam ser transportada, separada, lavada, desinfetada e devolvida aos proprietários. Considerando uma média de 3.000 passageiros e cerca de 1.500 tripulantes uniformizados e mais de 60.000 fronhas e lençóis por semana, são mais de 50 toneladas de roupas que se perdem nas entranhas do navio. Um navio de médio porte como o Majesty of the Seas da Royal Caribbean pode ter 10 ou mais enormes sistemas de lavagem e secagem capazes de processar centenas de lençóis e cobertores ao mesmo tempo. Nos navios que oferecem serviços de lavanderia especializados aos hóspedes, uma equipe inteira é responsável pela lavagem e armazenamento de itens pessoais em uma lavanderia separada. Os funcionários geralmente não lavam suas roupas na lavanderia dos hóspedes, mas usam máquinas de lavar comuns em uma área especialmente designada. Por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes e, se acharam o vídeo interessante, deixem seus comentários. Até mais!